Aleluia, glória a Jesus. Estamos aqui com uma palavra profética, com uma palavra direto dos céus, que não vai agradar a muitos, porque tem muitos que não gostam de ouvir a verdade, e Jesus é a verdade. Então venho vos falar hoje que eu não posso deixar de falar as coisas que tenho visto e tenho ouvido, como disse o apóstolo Pedro. E eu não posso deixar de falar as coisas que o Espírito Santo tem me mostrado e tem me dito. Assim disse o apóstolo: importa antes servir a Deus do que os homens. E eu estou aqui para vos levar uma palavra do Espírito, uma palavra revelada e uma palavra rema. Ezequiel 34. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comei a gordura e vós vestis da lã, matai o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e as doentes não curastes. E a quebrada não ligastes, e as desgarrada não tornastes a trazer. E a perdida não buscastes, mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e tornaram-se pasto para todas as feras do campo. Porquanto se espalharam as minhas ovelhas, andam desgarradas por todos os montes e por todos os altos outeiros, assim as minhas ovelhas andam, espalhadas por todas a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem a buscasse. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: pastores, bispos, apóstolos, missionários e profetas. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas forem entregues à rapina e as minhas ovelhas vierem a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, e os pastores apacentam a si mesmo, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó ministros de Deus, ministros eclesiásticos, ministros religiosos, portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores, das suas mãos demandarei minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmo, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas, e a buscareis. Como o pastor busca o seu rebanho num dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscareis minhas ovelhas, e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão, e tirá-las-ei do povo dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei no monte de Israel, junto aos rios, em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer. Mas a gorda e a forte destruirei e apacentarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre cardeiros e bodes.
Amém. Vamos ficar até aqui. Eu quero... É uma palavra forte, é uma palavra para líderes, para pastores, é uma palavra para ministros. O interessante é que o pastor ou os pastores não gostam de ouvir a repreensão do Senhor. Eu venho notando muito isso, que pastores não gostam de ser educados. E tanto nós que pregamos a palavra, quanto as ovelhas, nós temos que ser educados dentro da palavra de Deus. Então nós todos temos que aprender que somos somente um rebanho. E aqui Deus está falando para pastores que só pensam em dinheiro. A palavra é bem clara: pastores que se apacentam a si mesmos. Pastores que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas. Interessante que tem igrejas aí que só o pastor é rico, o resto todo mundo é pobre, se você for olhar. É isso que a palavra está falando. Que o pastor, ele arranca tudo que tem das ovelhas, e as ovelhas continuam pobres. E o pastor, ele come a gordura, ele come a lã, ele tem fazendas, ele tem sítios, ele tem carros de todo tipo de marca, mansões, conta bancária. Esses são os pastores que se apacentam a si mesmos. É isso que Deus está falando. O pastor, ele foi chamado para apacentar ovelhas, para cuidar de ovelhas, para cuidar da ferida das ovelhas, para alimentar as ovelhas através da palavra. O interessante é que a maioria dos pastores hoje, de 10 palavras que o pastor fala no altar, eu com certeza 100% do que ele fala é a respeito de dinheiro. Eu conheço pastores que não falam nem o nome de Jesus Cristo. Eu acompanho pastores famosos que a última palavra que ele fala é o nome de Jesus Cristo, é do Evangelho de Jesus Cristo. Ele prega a Torá, ele prega o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, ele prega o Decálogo, os 10 mandamentos, prega a respeito dos livros históricos, faz campanhas mirabolantes, campanhas do Val de Jacó, campanhas de Gideão, campanhas de Ruth, fazem campanhas de Davi, fazem campanhas de Samuel, das muralhas de Neemias, fazem inúmeras campanhas. Mas ao longo do ministério, você não vê o pastor falar em Jesus Cristo. Quando fala no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fala na Santa Ceia, e mesmo assim fala pouco. Porque o homem que conhece a palavra sabe que quando nós começamos a falar de Jesus Cristo, quando começamos a pregar o nome de Jesus Cristo, os preceitos, os conceitos, as ideias, propagar aquele conceito abnegado e convicto que Jesus Cristo, ele prega, o homem entende que a mensagem da cruz, a mensagem do sangue, a mensagem do nome de Jesus Cristo e da ideia e da história do conceito do nome de Jesus Cristo não tem nada a ver com o que se prega nas igrejas. Então chega um ponto na vida dos pastores que eles têm que evitar a falar do Evangelho de Marcos, evitar de falar do Evangelho de Mateus, Marcos, João e Lucas e do restante dos evangelhos, porque ele se perde. Ele se perde porque ele cria uma doutrina, um ensinamento de conquistas e de vitórias, e ele fica focado, ele baseia só naquilo. Ele passa a se apacentar. E é isso que tem acontecido com as igrejas, é isso que tem acontecido com os ministérios. E as igrejas, os pastores não gostam que falam. Estão falando da igreja. Não, é Deus que está falando com você, pastor. Pastorzão, pastorzinho.
falando com você que se apacenta a si mesmo, que só preocupa em comer a gordura, a lã, em se vestir bem. Houve épocas no Brasil que pregadores de renome, eu não vou falar por questão de ética, que começaram a pregar que profeta tinha que ser rico, que profeta pobre não tinha o Espírito Santo. São pastores que rodam as igrejas todas, eu não vou falar o nome aqui. Aí o resto dos pastores pegaram isso, ensinaram que Jesus era rico, e os evangelhos não ensinou isso de Jesus. Jesus foi Deus, mas ele largou a sua riqueza, a sua herança nos céus, o seu trono de glória, para ser um homem simples e pobre. Aí vieram os pastores que se dizem teólogos, que pregam em todos os lugares, de onde você pensar, pregam em todas as denominações, em grandes congressos, e começaram a ensinar para as igrejas que Jesus era rico, que Jesus tinha dinheiro, que Jesus era empresário, que Jesus tinha casa na praia. Olha o que ensinaram. E os pastores começaram a ensinar nas igrejas que profeta tinha que ter dinheiro, que profeta que não tem dinheiro não tinha o Espírito Santo. Eu vi isso em várias igrejas, dentro das igrejas, vendo pastores, que eu não vou dar o nome aqui, e os pastores que vão ver a mensagem sabem que fizeram isso. Esse pastor de renome que fez essa pregação no Brasil, ele sabe que eu estou falando dele, que Jesus tinha casa na praia. Começou a pregar, Jesus tinha uma casa na praia em Cafarnaum, Jesus tinha tesoureiro, Jesus era empresário, Jesus, vem cá, Jesus ele veio tão simples na terra para ensinar o homem a ser simples. Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Antes se esvaziou na figura humana e foi obediente até a morte de cruz. Jesus lavou os pés dos homens para mostrar que ele, sendo Deus, ele se fez humilde para com todos. Aí cria-se uma doutrina que pastor tem que ter luxo, tem que ser chique, que profeta que não tem uma roupa elegante, um sapato elegante, um relógio caro, um carro importado não é profeta. Isso foi criado dentro das igrejas. Isso foi colocado dentro da mente das ovelhas. É o que está falando aqui. Assim diz o Deus, o Senhor Deus de Israel: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, ai dos bispos, ai dos apóstolos, ai dos profetas, dos missionários que se apacentam a si mesmos. Eu estou falando com você que vem se apacentando durante anos, que criou esse tal de teologia da prosperidade. Isso não existe. Isso não existe. Isso é invenção. Isso é a teologia da prosperidade. Isso é invenção. Isso aí é palhaçada. O que existe é só a Bíblia. A teologia quer dizer ciência sobrenatural de Deus e com os homens. É o que está na Bíblia. É a ciência sobrenatural, é o convívio de Deus com os homens, é a relação de Deus com os homens, é a relação de Deus com os homens que está aqui nos 5 livros de Moisés, na Torá, no Decálogo, nos 12 livros proféticos, nos 5 livros sapienciais, nos 17 livros históricos e nos 27 livros. É a comunhão de Deus com o homem que está na palavra de Deus. Esse negócio de teologia da prosperidade, isso não existe. Isso é maligno, isso é invenção, isso é coisa humana, isso é coisa boba, terrena. Então, eu quero dizer para você, pastor, eu quero dizer para você que quer ser um pastor, que aprenda a ser um pastor com Jesus Cristo. Aprenda a guiar as tuas ovelhas como Jesus Cristo guiou, a lavar os pés, a cuidar de cada ovelha e ensinar a cada ovelha como Jesus ensinou. Então, de cada 10 palavras que você falar, que 9,5 seja do amor da cruz de Cristo e que uma só fale de prosperidade, fale de condição financeira. Deixe isso por último. Vamos voltar ao verdadeiro evangelho genuíno que foi pregado há anos atrás, porque um pastor leva o outro, uma igreja vai crescendo e se multiplicando e se enriquecendo, e os pastores também querem se enriquecer, querem irem para a televisão, querem ir para as rádios, para a internet, querem aparecer e ser grandes, e perderam a visão do que é pastorear ovelhas, cuidar de ovelhas, amar ovelhas, ser verdadeiro um ministro eclesiástico,
ser verdadeiramente um profeta. Ei, um profeta ele tem que ser espiritual, um pastor ele tem que ser espiritual, um pastor ele não precisa, a gente sabe, de ser um grande pregador. Não, hoje os pastores eles querem ser profetas, querem ser pastores, os donos da igreja, e querem ser preletores. Deixa eu te falar com você, pastor, a função de pastor é cuidar de ovelhas, a função de pastor é se preocupar com as ovelhas, é buscar a desgarrada, aquela que está afastada, é estar dentro dos lares das ovelhas, é procurar e auxiliar, ajudar as ovelhas a resolverem os seus problemas, as suas questões, ensinar as ovelhas. É isso que é ser pastor, não é nada mais do que isso. Pastor, nós temos que aprender a ser pastor com Jesus Cristo, como Jesus pastoreou, como Jesus cuidou ali no Monte das Bem-aventuranças, que está no livro de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 8. E aprenda as bem-aventuranças, pastor, aprenda a ensinar o povo dentro da palavra de Deus, a educar o povo dentro da palavra de Deus. Chega de heresia, chega de cobiça, chega de ganância, chega de apacentar a si mesmo. Poxa, a igreja está tão escandalizada, a igreja está tão defamada no Brasil, e não só no Brasil, tem pessoas nos Estados Unidos que me mandam mensagem, falam, poxa, aqui nos Estados Unidos a igreja está defamada, aqui na América a igreja ela está caluniada, aqui na América a igreja ela está lá embaixo. As pessoas falam isso, oh Rabassúria, Riquiamassúbia canto, Ibiamachéria, oh Ramacabandarabachai, oh Xaracim, diz o Senhor. Se coloque de pé, pastor, se converta, pastor, se converta, homem de Deus, aceite a palavra de Deus de Ezequiel 34 e Jeremias 23, se converta, volte ao verdadeiro evangelho, volte a viver o verdadeiro evangelho. Você não precisa aparecer, a vida é curta, daqui uns dias você vai partir desta terra e você, pastor, vai ter que prestar conta com Deus dessa mentira que você tem pregado, da sua ganância, do seu mau comportamento, do seu mau caráter. Então, pastor, se converta, pastor. Eu estou aqui como profeta de Deus, eu estou aqui como ministro de Deus, te orientando, eu estou aqui como ministro de Deus, te alertando. Deus vai te julgar, você será envergonhado, as tuas obras serão manifestas se você não converter dos teus maus caminhos. A igreja, as pessoas estão revoltadas com a igreja, as pessoas estão entristecidas com a igreja. Isso não é perseguição. Isso não é perseguição religiosa. Perseguição religiosa é quando as pessoas querem destruir uma religião por causa de outra, querem acabar com aquela religião porque está atrapalhando os conceitos, as ideias de outras pessoas. As pessoas, o ser humano, o mundo está revoltado com a igreja por causa da ganância dos pastores, dos apóstolos, dos bispos, que só sobem no altar para pregar sobre dinheiro. Isso é heresia, que usa a unção do Divino Espírito Santo. Ei, pastor, Deus vai te cobrar. Tem pastor usando uma unção, vendendo unção no altar. Eu estive dentro de igrejas onde pastores pedem votos e sacrifícios de R$1.000 para que a pessoa receba unção. Eu pessoalmente assisti isso. Faço um voto de R$1.000 que você vai tocar no manto, vai tocar no cajado, vai tocar no altar e vai receber a unção. Ei, deixa eu te falar, homem de Deus, para a pessoa receber a unção de Deus, receber poder, receber virtude, ela tem que se santificar, ela tem que se converter, ela tem que haver uma transformação de dentro para fora, para depois o Espírito Santo de fora para dentro entrar na vida dela. Não vai ser com voto, não vai ser com sacrifício de R$1.000 que a pessoa será cheia do Espírito Santo. Isso é heresia, isso é engano, isso é diabólico, isso é maligno. Isso não está dentro da palavra de Deus. Estão pegando histórias bíblicas nos livros históricos, né, da sua ordem cronológica ali, estão fazendo campanhas, né,
projetos para que as pessoas façam sacrifícios e prometem unção. A unção, ela vem para aqueles que são verdadeiros adoradores. E disse Jesus, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade. Eu quero deixar essa palavra para você, profeta, que colocou na sua cabeça que pastor tem que ter dinheiro, que pastor tem que ser rico. Ei, Deus te tirou de trás da malhada para que você cuidasse de almas, somente isso, para que você amasse almas. Tenha reverência ao Espírito Santo, tenha temor ao Espírito Santo, tenha obediência ao Espírito Santo, tenha zelo do Espírito Santo, porque senão Deus te consumirá, pastor, Deus te destruirá, pastor. Em Jeremias capítulo 23, a palavra diz assim: ai dos pastores que destroem e desprezam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Deus visitará. É uma palavra profética. Deus visitará. Deus te visitará. Então se converta, pastor. Converta a tua igreja, os teus pastores, os teus discípulos. Ensina os teus discípulos a serem verdadeiros ministros, verdadeiros profetas, verdadeiros servos de Deus. Porque a palavra, ela diz: eu mesmo escolherei o resto das minhas, eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiverdes afugentados, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que as pacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Então fica essa palavra, pastor, uma palavra forte, que eu sei que você não vai gostar de ouvir. Ezequiel 34, Jeremias 23, eu quero te dizer para você, pastor, você não é empresário. Pastor não é empresário. E hoje o interessante é que não são os pastores que estão apacentando as ovelhas, são as ovelhas que estão apacentando os pastores. Não são os pastores que estão cuidando das ovelhas, são as ovelhas que estão cuidando dos pastores. Não são os pastores que estão alimentando as ovelhas, são as ovelhas que estão alimentando os pastores. É uma vergonha. Então, pastor, está na hora de se converter. Assim diz o Senhor para você que está se apacentando a si mesmo. Vigie as tuas obras, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Deus, eu oro por cada líder que vai ver essa mensagem. Que o teu espírito, que o espírito de milagres, que o espírito da vida, que o espírito da criação, que o Espírito da verdade que convence o homem do pecado, do ensino, da justiça, do juízo, guie a cada líder, guie a cada ministério no caminho da verdade. Jesus é a verdade, que cada um de nós, que cada ministro, que cada pastor, obreiro, missionário, profeta, possa aprender e ser discípulo somente de Jesus Cristo. E aprender a pregar, aprender a apacentar como Jesus apacentou. Como Jesus amou, como Jesus alimentou, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo. Eu abençoo a cada pastor, a pastora, missionário, missionária, apóstolo, apóstolas. Eu abençoo a cada bispo, a cada profeta, Deus eterno, para que cada um possa conduzir as tuas ovelhas ao reino dos céus. E para que a tua igreja possa crescer, Senhor, e que as pessoas possam sentir gosto e prazer de entrar na tua igreja, ou nas tuas igrejas. E que as pessoas possam respeitar o teu povo em nome de Jesus. Assim seja.